Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da nossa sala de aula virtual. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo das classes gramaticais. Já iniciamos falando de substantivos e hoje nós vamos falar mais de outros tipos, de substantivos. Portanto, fique comigo que a aula vai começar. Muito bem, tipos de substantivo. Na aula passada, nós falamos de substantivo comum e nós falamos de substantivo próprio. Hoje nós vamos falar de substantivo simples e substantivo composto. Qualquer dúvida sobre a aula passada, se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha aí no vídeo anterior que nós vamos estar falando aí de substantivo comum e próprio, tudo bem? É muito mais simples, muito mais simples do que a aula de ontem é a aula de hoje, tudo bem? Já peço a você para dar aquele comentário, se você tiver alguma dúvida, curtir este vídeo, compartilhar para quem você acha importante compartilhar e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Mas vamos lá. Será necessário revisar? Acho que não, Qualquer coisa volta o vídeo aí que você vê. Então, substantivos simples. O que são esses substantivos simples? Caracterizam um tipo de substantivo que apresenta somente um radical ou uma palavra, por exemplo, papel, homem, caneta. Então veja bem, nada mais é do que um substantivo que tem apenas uma palavra. Isto significa que um substantivo próprio ele pode ser simples também. Um substantivo comum pode ser simples também. E o contrário também vale. Um substantivo próprio pode ser composto. Porque o que é um substantivo composto? Também muito fácil entendimento. Olha só, o substantivo composto é um tipo de substantivo formado por mais de uma palavra ou radical. São constituídos pelo processo denominado composição, ou seja, substantivos formados a partir da junção de duas palavras. Então, assim, para entender melhor o que é o composto, você precisa lembrar de que estamos falando de substantivo, ou seja, de nomes de coisas. Tudo bem? Vendo alguns exemplos vai ficar bem tranquilo aí no seu entendimento. Olha só, a palavra sexta-feira é um substantivo composto, mesmo sendo formada por duas palavras. O que é sexta-feira? É nome de quê? É nome de um dos dias da nossa semana, Assim como segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Todas essas palavras, essas 5 palavras que eu disse, são substantivos compostos. Por quê? Porque são formados de duas palavrinhas. E para quem ficou na dúvida quando eu falei no tal de radical, radical é isso aqui, ó. Quando você olha para a palavra sexta, você entende que estamos falando aí da sexta, do sexto dia, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Isso aí é em relação a uma tradição, uma tradição religiosa, sexto dia, onde o domingo seria o primeiro dia, Então, o que seria este radical? Radical é a parte da palavra que não altera. Por que o radical da palavra sexta é até a letra T? Porque quando você tem aqui, ó, sexta, isso seria o radical da palavra. Quando você ouvir na língua portuguesa falando em radical, lembre-se, radical é a parte da palavra que não muda. Como assim não muda, professor? Não muda quando a gente faz a variação. Existe a palavra sexta? Sim, mas existe também o sexto, a palavra masculina. E eu não estou me referindo ao cesto de fruta. Estou me referindo ao sexto lugar, o sexto. Eita, é o São João. Sexto dia, por exemplo. Aqui você pode optar pelo A ou pelo O. Portanto,
esta letrinha A da palavra sexta, ela não faz parte do radical. Isso eu só estou explicando para quem ficou na curiosidade de saber o que é radical, beleza? Sexto, sexta. Portanto, o radical dessa palavra ficaria apenas até o T. Por que que eu estou explicando radical? Porque na definição de substantivo composto e também na definição de substantivo simples, eles disseram, né, aqui, ó, somente por um radical ou uma palavra, né? Se você quiser entender o substantivo simples, o que é um substantivo simples? É o substantivo formado por apenas uma palavra. Se você quiser fixar isso aí na sua cabeça, tá show de bola, está ótimo. O que é um substantivo simples? Um substantivo que só tem uma palavra. Exemplos: papel, homem, caneta. Aqui eu estou trazendo 3 substantivos simples, porque são formados por uma só palavra, mas também estou trazendo 3 substantivos comuns. Lembra da aula passada? Beleza? E o Jackson, a palavra Jackson, que é o meu nome, é um substantivo comum ou próprio? Nome de pessoa, próprio. Muito bem. Apesar de ser um substantivo próprio, é formado por quantas palavras? Apenas uma. Portanto, é um substantivo próprio e é também um substantivo simples. Beleza? Muito bem. Então, já entendemos o que é radical? Já? Ótimo, vamos seguir. O exemplo aqui do composto, voltando à definição do composto. O que é um substantivo composto? São constituídos pelo processo de denominação, ou de denominada composição, ou seja, formados por mais de uma palavra, pela junção de palavras. Exemplos: sexta-feira. Exemplo: cachorro quente. Cachorro quente, o que é isso? Você sabe que a palavra cachorro isolada é um substantivo, é o nome de um animal. Você sabe que a palavra quente aí já é uma outra coisa, né? Agora, cachorro quente é o nome de um quê, meu Deus? Uma comida, né? Um lanche. É o nome de um lanche, cachorro quente. E claro, é formado por 2 palavras, 2 radicais. E aí ele está trazendo aqui o radical, que vem até o R e que vem até o T. Você já entendeu o que é radical, né? Beleza. Outro exemplo, agora formado por 3 palavrinhas: cana-de-açúcar. Substantivo composto, porque é formado por mais de uma palavra. Tranquilo? Não há nada de complicado. Tudo bem? Não há nada de complicado. É só mesmo essa definição que você precisa saber hoje. Show de bola? Então, assim, ó, nas últimas aulas a gente entendeu o que é o substantivo. Sabemos já que substantivo é a primeira das 10 classes que nós vamos estudar, né? Estamos iniciando por substantivo, que é o nome das coisas, né? O que é substantivo? Palavra que serve para nomear as coisas. E aí nós já entendemos também que dentro do assunto substantivo tem todos esses tipos de substantivos que você está vendo aí na sua telinha: comum, próprio, simples, composto. Até o dia de hoje nós vamos ficar com isso. Nós já estudamos 4. Perceba outra coisa, um detalhe que você já entendeu. Um substantivo pode ter mais de uma dessas características, né? Você percebeu? Ele não é o fato dele ser comum. Se o meu substantivo for comum, ele não pode ser nenhum das outras categorias. Não, nada a ver. Você viu que comum é uma das características do substantivo. O substantivo pode ser comum. Ele pode ser comum e próprio ao mesmo tempo. Calma, isso aí é um pouco complicado. Como assim complicado, professor? Porque assim, ó, veja bem, eu nem queria tocar nesse assunto, mas já que você falou, né? Eu posso pegar um substantivo comum e transformá-lo em próprio? Posso. Só porque é um pouco complicado, até mesmo para o entendimento das outras pessoas. Como assim? O que é que você quer dizer? Eu quero dizer que, vou pegar um exemplo aqui de casa. Meu filho ganhou um boneco, né, um brinquedo de uma girafa, né, uma girafa. E ele insiste em dizer, ele batizou, né, o nome deste brinquedo, desta girafinha, de gravata. A palavra gravata é uma palavra comum, é um substantivo comum, é o nome de um objeto, né? E é um substantivo comum. Mas, quando meu filho pegou este substantivo comum e batizou,
e colocou um nome particular do seu boneco, nesse aspecto, neste contexto, ele passou a ser próprio. Mas eu não quero que você faça confusão com isso. Tudo bem? O que eu quero dizer é o seguinte: quando o substantivo é comum em um contexto, ele não será próprio e vice-versa. Quando o substantivo for simples, ele não será composto. Mas você viu que eu posso ter um substantivo comum e ele pode ser simples também. Ele é comum e é simples. Ele pode ser comum e pode ser composto, né? E as outras características aqui, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo, nós vamos ver nas próximas aulas, tudo bem? Então, por hoje, meus caros e minhas caras, o que eu queria passar para vocês é isso. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!